Eu fico encantado com a sabedoria de Deus. Cresceram nos lares, foram forjados nos lares, experimentaram a estrutura, o templo, mas nunca perderam a história de como começaram. A perseguição aumentou, mas a gente é igual massa de bolo, né? Quanto mais bate, mais a gente cresce. Eles voltaram para as casas e estão crescendo. Por que eu digo isso como introdução na nossa academia de líderes? Porque eu entendo que quando nós vamos na academia, nós temos um propósito, um objetivo. E por uma academia de líderes, Deus quer nos forjar, Deus quer trabalhar em nós, Deus quer nos equipar, Deus nos quer preparar. E para isso, sem nenhum tipo de protocolo, ou eu estou assim, medindo aqui as palavras para vocês não me chamarem mais uma vez, mas eu não tenho uma conduta de ficar fazendo elogios que não sejam verdadeiros para agradar. Mas eu quero parabenizar, pastor, pela iniciativa do treinamento. Esta é a palavra que é mais discutida nas grandes igrejas do mundo hoje, e vocês estão vivendo na prática. Treinar os obreiros. Por quê? Nessa reunião, ao ver essa cara foi perguntado, qual que é o problema da igreja, então, no hemisfério norte? É porque ela deixou de crer no avivamento e ela deixou de ser missionária. E você não vai ter missionários, obreiros, se você não prepara eles. Então eu creio que eu estou aqui hoje falando, mas amanhã eu ouvirei de muitos homens e mulheres de Deus que estão aqui fazendo uma obra impactante para o Senhor. Então nessa noite eu quero começar falando um pouquinho sobre líderes preparados para o avivamento. E aí eu vou pedir na sua ajuda que está aí na mídia, tá? Já pode colocar a capa, por gentileza. E nós vamos passando passo a passo. Já está aqui? Já, bênção, está ótimo. Líderes preparados para o avivamento. O avivamento é uma obra do céu, segundo o Dr. Leonardo Ravenhill. Mas Deus conta com homens preparados para que façam uma grande colheita. Então, se o avivamento é uma obra do céu, veio do céu, e nós entendemos muito dessa disciplina, porque somos uma igreja pentecostal, mas sabemos também que os discípulos que agora eram chamados por apóstolos, gozaram de 3 anos e meio de discipulado intenso com Jesus, os preparando para um grande avivamento. E é o que eu creio, é o que eu vejo, é o que Deus tem me mostrado, e que iremos desfrutar de muitos anos de grandes crescimentos, de conversões, de salvação, e nós precisamos estar preparados. Eu gostaria rapidamente de me apresentar um pouco. Eu digo que é o meu mais importante cartão de visita. Pode passar, por gentileza. Essa é a minha família. Nós vivemos em um tempo onde a envergadura, o tamanho do ministério, ou quão performático nós somos, abre muitas portas, nos tornam famosos, e temos negligenciado um pouco, conhecer um pouco do caráter, da verdade que somos. Então, o meu mais importante cartão de visita não é quantos anos a Fonte de Vida tem, quantos membros ela tem, ou qual o tamanho do templo, o orçamento que ela tem. O meu mais importante cartão de visita, que me reveste de uma autoridade vinda de Deus para estar aqui, é a minha família. Eu sou casado há 19 anos com a missionária Juliana, nunca adulterei minha esposa, nunca tive nenhum problema nessa área, graças ao bom Deus. Sou pai do Otávio e do João Pedro. O Otávio é nosso filho mais velho, ontem ele aniversariou, fez 17 anos, batizado com o Espírito Santo, batizado nas águas, ama o Senhor Jesus, um jovem que a igreja ama ele, serve, é uma bênção de Deus. E o pequenininho é o João Pedro, e ele conseguiu unir as duas características de João e de Pedro, é amoroso como João, mas irmão, é acelerado como Pedro, é uma bênção de Deus. Eu creio que ele vai surpreender muito a gente. O Otávio já é aquele gentleman, aquele homem que chega, carinhoso, e o João Pedro já chega agitando onde chega. Eu creio que ele vai ser um grande evangelista para o Senhor. Minha esposa não está aqui comigo, geralmente ela me acompanha em todos os meus compromissos. Eu gosto de levar minha família, porque hoje na nossa igreja está tendo a formatura de vários cursos de mulheres,
e aí ela sofreu uma chantagem emocional, e ovelha sabe fazer chantagem emocional como ninguém, né? Não acredito, missionária, que você não vai estar aqui com a gente hoje, na formatura de tantas mulheres. Ela, amor, o que eu faço? Eu falei assim, amor, o que Deus está falando com você? Ela, para ficar com as irmãs só hoje, é a última do ano. Eu falei, então fique, mas eu trago um abraço dela. Então, o mais importante do que você me conhecer um pouco mais, eu sei que você está pensando aí que Deus fez um grande milagre, eu feio, careca desse jeito, e Deus me deu uma esposa tão bonita. Antes de você ficar pensando nisso, eu quero fazer uma reflexão sobre isso, irmãos. Às vezes a dracma foi perdida dentro de casa, né? A solução está dentro de casa. Nós temos tanta gente boa dentro da igreja, tanta gente boa que a gente conhece o caráter, que roubava, mas não rouba mais, mentia, mas não mente mais, em que o Evangelho transformou, que é crente. A gente se encanta com tantas pessoas que a gente não conhece porque tem um ministério grande, ou porque é conhecido, ou porque escreveu tantos livros, e agora com as redes sociais, e a gente precisa pensar nisso um pouco. Mais na frente eu falo um pouco sobre isso, mas olha, fulano de tal, tem tantos mil seguidores. Você sabe se ele é fiel à esposa dele? Você sabe se ele é crente mesmo? Então nós precisamos ser uma igreja madura, de não se empolgar com as coisas que o mundo valida, número de seguidores, tamanho de ministério. Não, a gente precisa conhecer a pessoa, porque eu creio que o Evangelho, e Deus usa pessoas simples, irmãos. O Evangelho é simples, e Deus quer usar pessoas simples, porque a glória é dele. E às vezes a gente negligencia por alguém que está muito conhecido, muito falado, que a gente nem conhece, nem sabe se está crente mesmo, e acaba desprezando alguém que está pertinho de nós aqui, que tem um talento maravilhoso. As coisas mais importantes que eu aprendi, e o Evangelho tem me levado a muitos lugares, humildemente eu falo isso para os irmãos, mas os ensinamentos mais preciosos que eu carrego até hoje no ministério, eu aprendi com um pastor que me consagrou ao ministério pastoral, o pastor Mota. Ele é um pastor muito simples, você nunca vai comprar um livro dele, você nunca vai ser convidado a uma conferência, a um congresso, que ele seja o preletor, mas foi um dos pastores que mais influenciou a minha vida, me ensinando coisas práticas que agradam o coração de Jesus no Evangelho. Então, já vamos começar na nossa academia por aí, a valorizar mais o caráter do que a performance, ok? E aí eu venho para o raio-x de líderes cristãos, é o próximo slide. Se a gente vai falar sobre a academia de líderes, como é que estão os líderes hoje? Como é que está a qualidade espiritual, emocional, o coração dos líderes? Isso é uma pesquisa que foi feita pelo Barna Group, pelo Lifeway Research, no mundo inteiro, e depois de pesquisar inúmeros pastores e líderes, eles nos trazem alguns dados. Primeiro, 38% dos pastores relatam já ter considerado deixar o ministério nos últimos 12 meses. De cada 10 pastores, quase 4 pensaram abandonar o chamado. 70% dos pastores afirmam estar emocionalmente esgotados. De cada 10 pastores, 7 estão emocionalmente esgotados. E quem lidera, quem pastoreia, quem atende, sabe que o púlpito ele é muito importante, mas o púlpito ele é apenas uma parte da equação de um ministério bem-sucedido. E no púlpito a gente não se esgota emocionalmente, nós nos esgotamos emocionalmente treinando, montando equipes, com líderes, com pastores, nas pelejas espirituais contra o diabo, toda guerra espiritual que pelejamos, com os problemas das ovelhas, que quando nós amamos, sofremos com elas também, e saber gerenciar isso é uma arte de Deus. E eu já vou dar mais um conselho. Por exemplo, eu e minha esposa, nós temos um combinado desde quando comecei a pastorear. Acabou o culto, acabou o dia, entramos no carro para ir embora com a nossa família dentro do carro. Nós estamos proibidos a fazer qualquer comentário acerca do ministério. Ah, sabia, amor, fulana de tal está falando mal da gente, fulano de tal se rebelou, quer dividir a igreja, nossa, você acredita que fulano de tal adulterou? Nós não falamos nada disso no carro para ir para casa, na frente dos nossos filhos, e nem no nosso lar quando a gente chega lá.
Em primeiro lugar, para que os nossos filhos amem a igreja. Eles não têm idade biológica ou de maturidade para administrar, elaborar os desafios pastorais. Segundo lugar, nós precisamos também, assim como Deus nos instruiu a descansar, a não misturar o seu Éden, a sua casa. Eu sei que eu faço muita coisa do ministério na minha casa, mas os problemas graves ministeriais, eu preciso de um lugar para me renovar na presença de Deus. Eu preciso de um lugar onde que eu oro com tranquilidade. Então, nós blindamos a nossa casa acerca disso, para que nós não sejamos pastores emocionalmente esgotados. Isso é tão importante, irmãos. Eu me recordo de um gigante na Bíblia, Moisés, líder. Moisés é tão grande, irmãos, que é difícil falar sobre Moisés. Mas emocionalmente esgotado, vendo o luto da sua irmã, pressionado pelo povo, e Deus sempre trabalhava de um modo, fere a rocha e água saía da rocha, veja lá. O modus operandi era ferir a rocha para sair água. Uma vez Deus mudou, Deus falou, fala a rocha, e ele fazendo o ministério no automático, não prestou atenção na direção de Deus, e ele repetiu o que ele sempre fez, mas fora da direção de Deus, porque estava emocionalmente esgotado. E aí vem de falar com a rocha, ele feriu, e por conta disso, nós sabemos tudo o que aconteceu com aquele grande líder. Perceba a importância da saúde emocional. Se você não estiver bem emocionalmente, você vai dar um atendimento pastoral um pouco mais agressivo. Se você não descansar, você não vai discernir bem, não vai oxigenar bem, para até discernir o que o Espírito Santo de Deus quer falar. Então nós precisamos cuidar da saúde emocional dos líderes. 50% dos líderes, pastores, confessam que lutam com áreas secretas: sexo, internet, orgulho, inveja, betes, apostas. Eu não sei, aqui eu acho que o povo é mais santo do que lá na AD Fonte de Vida. Lá na AD Fonte de Vida, eu carrego no meu histórico a recuperação de muitos pastores, muitos obreiros do nosso time que enfrentaram dificuldades, porque aquele que cuida, que está em pé, cuidado para que não caia. Isso é uma realidade do ministério, e a gente precisa ter um ambiente de transparência. Um dos valores da Assembleia de Deus Fonte de Vida é transparência. E quando a gente fala sobre transparência, a primeira coisa que a gente pensa, pastor Vanderlei, é botar o orçamento da igreja na tela, é falar quanto que entrou de dízimo, quanto saiu de oferta, as despesas, matar a curiosidade de todo mundo, qual que é a prebenda do pastor e tal. Mas transparência é muito mais do que isso. Transparência é o obreiro poder bater na porta do gabinete do seu pastor e falar assim: pastor, eu caí em adultério. E ele não ser enforcado, não ser morto. A regra é uma só, a Bíblia é clara. O que me impede de permanecer no ministério? Cada caso é um caso, mas a regra é uma só e ela é inegociável. Mas cuidar da pessoa, amar a pessoa, e naquilo que dá para recuperar, em que a Bíblia respalda essa restauração, nós somos o Deus do recomeço. Então nós precisamos, se 50 de cada 10, 5 pastores têm problemas, não tem criança aqui, então posso falar, né, com pornografia ou com outra coisa. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos, com pastores dos Estados Unidos, que 64% dos homens dentro da igreja têm problema nessa área que eu falei aqui. Eu vi algumas crianças aqui, vou evitar de usar esse tema. Então é um problema sério, e a gente só vai melhorar se a gente encarar o problema de frente. 92% afirmam que se sentem pressionados a atender as expectativas humanas acima do chamado. Tem pastor que não sabe dizer não. Eu sou muito amigo do Luciano Subirá. Quantos conhecem aqui o pastor Luciano Subirá? Então, a certa feita, a gente, num dos nossos encontros, conversando, ele falou assim: rapaz, pastor Delano, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu falei: o quê? Um irmão me ligou, e era o mês inteiro eu estava numa atividade muito forte ministerial, e 2 semanas antes eu tinha assumido um compromisso com a Kelly, com Israel, de ir no cinema ver um filme cristão que estava na época. Eu não me lembro o nome que ele me falou e tal. E aí esse irmão me ligou: pastor, estou com um negócio, uma urgência, uma emergência e tal, só tem que me atender agora. Ele falou assim: eu não posso, eu tenho um compromisso muito sério, eu só posso te atender amanhã cedo eu te atendo, eu nem atendo amanhã cedo, mas vou te atender. E aí ele foi com a Kelly Subirá, com Israel, foram para o shopping, compraram o ingresso da fila do cinema. Quando ele está na fila do cinema, quem que chega atrás dele?
O irmão. Pastor, esse é o compromisso sério que você tinha? Ele é. Tem 2 semanas que eu marquei com a minha esposa, com meu filho, e você está aqui. Eu falei assim, por que você não falou para ele, irmão? E tu, crente ruim, está no shopping também? Falou que ia morrer e não está morrendo. Então nós precisamos aprender a dizer não, a reconhecer os nossos limites. E isso nós vamos falar um pouquinho mais na frente sobre o modelo de pastoreio e o modelo de liderança que Deus tem para cada nível, cada tamanho, cada fase da igreja. Veja, eu sou um pastor que atrapalhei a fonte de vida durante um período, porque eu amo atender. No ano passado eu tive 1.578 atendimentos no meu gabinete pastoral, mais do que a maioria que os médicos plantonistas que ganham para fazer isso. E a senhora é da saúde, pelo que a senhora me disse, né? Percebam, um médico que atendeu 1.578 pacientes em um ano. Eu amo atender ovelha, só que Deus está me levando num outro desafio ministerial, e eu tenho uma equipe treinada para atendimento pastoral, só que eu amo tanto que todo mundo me liga, todo mundo tem meu número de telefone, todo mundo tem meu número de telefone, inclusive se você quiser, eu também te dou, não tem? Todo mundo tem, todo mundo tem, liga, e o pessoal ali, pastor, eu quero atendimento, eu vou, dou um jeito, atendo, vou e tal. Aí chegou um momento que eu comecei a atrapalhar o crescimento da igreja, porque eu não delegava atendimento para os irmãos. Aí Deus falou, tudo bem, eu já te mostrei a visão que eu tenho para a Assembleia de Deus Fonte de Vida, mas se você quer diminuir ela, ou se você quer que eu coloque outro no seu lugar para carregar ela, é uma escolha sua. Eu falei, o que eu estou errando, Deus? Ele, você quer fazer tudo. Ensina o seu povo. Então nós precisamos aprender a dizer não para as ovelhas, não para algum tipo de agenda. Nós temos dificuldade de dizer não. 80% dizem que não tem amigos verdadeiros dentro do ministério. Eu estou desenvolvendo uma tese sobre isso, porque eu não aceito, irmãos, e por gentileza, nunca mais vai sair da nossa boca como uma repetição o que tem tentado pintar o quadro de um pastor, de um líder. O que dizem quando vão falar de um pastor? Pastor é um homem solitário, você já ouviu isso? Como é difícil ser pastor, está no topo da pirâmide, não tem ninguém para abrir o seu coração. Eu rejeito esse quadro, esse perfil que estão desenhando da gente como líderes da igreja evangélica. Jesus sempre andou no meio do povo, no meio da multidão. Isso é uma escolha. Você não ter amigos verdadeiros dentro do ministério é escolha sua. Muitos líderes escolhem andar sozinho porque tem que esconder alguma coisa. Meu problema, irmãos, é qual convite eu vou atender. Eu não estou falando de pregar, não. A irmã que fez a rabada, o irmão que fez a feijoada, o outro quer fazer o churrasco, aí chega um que tenta ganhar dos outros convites num cardápio mais elaborado, entra a muqueca no negócio, aí começa, pastor, eu falei assim, gente, só se eu for assim, eu começar a almoçar às 7 da manhã na sua casa, 8 horas vou na casa da outra irmã, é uma escolha, você ter amigos. Meus amigos é a igreja, meus amigos são os pastores. Eu tenho muitos pastores amigos e quero construir amizade com mais um aqui, no mínimo hoje, pastor Vanderlei. A gente gosta de andar junto, gosta de servir um ao outro. Não faça essa escolha. Existe um estudo muito claro sobre o comportamento de Judas, que foi o apóstolo que traiu Jesus. Quando você estuda a caminhada de Judas, você percebe que nos momentos mais cruciais, Judas não estava. Judas caminhava sozinho, e a solidão é o espaço ideal para Satanás te tentar. Então, crie amigos verdadeiros dentro do ministério. Se vão te trair, se vão dividir, besta é quem segue, quem divide, quem se rebela. E eu tenho uma frase lá na igreja, irmão, você nunca perde aquilo que Deus te deu. Eu não vou deixar de ser amigo de um pastor, de uma denominação diferente, da mesma rua que a nossa igreja, de servir ele, de honrar ele, com algum medo, alguma insegurança. Não, porque quem é que dá o crescimento? Segundo a Bíblia. Hein, irmãos? Deus. Não é verdade? Então, não, nós temos que ter amigos. Então, vamos lá. Próximo slide. Uma academia de liderança. Eu começo assim um pouco
teórico para a gente alinhar conceito, tá, irmãos? Tem paciência, misericórdia da minha vida. Eu sei que você sabe isso de cor, salteado, mas é para a gente construir uma escadinha, ok? Vamos pegar algumas definições do que é liderança. Academia é para líder. Segundo São Tomás de Aquino, liderança é cultivar virtudes, integrar fé e razão, servir com sabedoria, governar com caráter e discernimento, sempre imitando a maneira como Deus governa, com justiça, prudência e comunhão com o divino. Perceba a definição de o que é o ser um líder por esse grande teólogo de parte do nosso corpo doutrinário. Liderar, cultivar virtudes. Cultivar, fala de aprendizado. Nós temos que sempre estar com o coração e a mente aberta para aprender uns com os outros. Só os tolos não aprendem com os outros. Integrar fé e razão. Dois extremos aqui que não são divergentes, são convergentes, que é a razão e a fé. E um extremo, se espiritualizarmos tudo, é o diabo que está diminuindo a igreja, é o diabo que está aí, o problema é o diabo, será que, coitado do diabo, tem coisa que a gente bota a culpa no diabo que nem é culpa dele. Por outro lado também tem o outro extremo, que é pastorear a igreja só na razão, no método, na técnica, processos, pessoas, vão buscar um método para a igreja crescer. Não, ele diz que o líder, ele sabe ser um homem cheio de Deus, fluir no Espírito Santo, ser um homem de fé, enxergar o que ninguém enxerga, construir o que ninguém constrói, viver o que ninguém vive, mas também é o homem que sabe pastorear com a razão, conhecendo os seus limites, treinando outras pessoas. Eu gosto muito dessa definição de São Tomás de Aquino. Pode passar, por gentileza. Um teólogo pentecostal que eu gosto muito de ler, aos que gostam de estudar, segue o nome de um grande teólogo para você estudar na nossa linha pré-tribulacionista, nossa linha pentecostal, Gordon Fee. Ele definindo liderança, ele diz assim: liderança bíblica se baseia no modelo de Cristo como cabeça da igreja, e envolve serviço sacrificial, equilíbrio entre glória e sofrimento, comunidade redimida. Liderança bíblica se baseia no modelo de Cristo. Então nós estamos falando para líderes, mas temos um que nos lidera. Nós somos liderados de Jesus, é aprender com Ele. E aí ele começa a desconstruir uma coisa que eu acho muito perigosa, que é esticar demais o conceito da honra e nos transformar, pastores, e eu com toda humildade, eu sou o pastor presidente da igreja, com toda humildade do mundo, Deus pode sondar meu coração, como eu estou feliz de estar aqui, de endeusar demais a nossa posição. Liderar é ser envolvido por um serviço sacrificial. Não se espante um dia você visitar a nossa igreja e eu estiver lá no estacionamento ajudando a estacionar. Você pode, principalmente no culto de missões, que é o pastor Éder que prega, e como eu não vou pregar, eu fico um pouco mais livre, e eu gosto sempre de servir, ajudar os irmãos a estacionar. Você for num culto nosso, vai ter um juiz, você não sabe, um juiz te ajudando, vários médicos, vários grandes empresários ajudando você a estacionar, porque eles veem quem fazendo isso? Pastor deles. Liderar a influência, a gente vai ver aqui na frente, é servir. Você não se diminui, irmãos, servindo a igreja, você só cresce. Nós precisamos tomar cuidado, devemos ser honrados. A Bíblia diz que a quem honra, honra. Como a gente é amado pela nossa igreja. Irmão, quem sou eu para pastorear aquela igreja, aquele povo maravilhoso, que cuida tão bem da gente, meu Deus, mas nós estamos ali para servir eles. Jesus, nas suas ferramentas de liderança, era toalha e bacia. Tem gente que quer coroa, Jesus pegou bacia, para lavar os pés. E equilíbrio entre glória e sofrimento. O ministério tem sofrimento. Você acha que eu estou careca por causa de quê, irmão? Não vem falar que é genética não, viu, que eu te mostro a foto do meu pai. Próximo slide, por gentileza. Uma das maiores vozes
evangélicas de liderança no mundo, John Maxwell. Eu acho que você já ouviu falar dele, se não, grave, compre os livros dele, vai te ajudar muito. Ele diz que liderança é influência, nada mais, nada menos. Um líder é aquele que conhece o caminho, vai pelo caminho e mostra o caminho. Perceba que esse conceito de liderança, ele já começa a trazer você para um mundo em que você precisa de uma equipe na sua igreja. Você precisa de líderes nos ministérios, você precisa de pastores auxiliares, você precisa de gente na sua equipe. Quando você tem muita gente na sua equipe, um dos principais papéis que você precisa desenvolver na sua liderança é influenciar os seus liderados. Como? Mostrando o caminho, assim que se faz, na mesma didática de Jesus, indo com eles no caminho, dando feedback, está errado, está bom, melhora, que legal, parabéns. E mostra o caminho. John Maxwell tem um teste rápido, eu fui desafiada também algumas dinâmicas, né? Você arrancou meu couro, botou no bicho aí e tal, né? Um teste rápido para liderança, que John Maxwell faz. Quer saber se você é um bom líder? Olhe para trás e veja quantas pessoas estão te seguindo. Quer ser um bom líder? Olhe para trás, veja quantas pessoas estão te seguindo. E aí você vai medir se você está sendo um bom líder. Ok? Vamos lá. Acho que é o último. Autor do Por que o Pleno Avivamento Tarda, Dr. Leonard Ravenhill, no seu conceito de liderança. Liderança espiritual é baseada numa vida fervorosa de oração e avivamento. Nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. O pastor que não ora está brincando. O culto que não ora está errante. Perceba agora o Dr. Leonard Ravenhill trazendo uma virtude espiritual. Liderar eclesiasticamente é algo espiritual. É algo que nós dependemos do poder do Espírito Santo de Deus, do que o Espírito Santo de Deus nos ensina. Eu me lembro quando comecei a pastorear, duas irmãs tiveram um problema na véspera da ceia, e eu peguei e saquei um texto bíblico para mim mesmo: não se deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Vou visitar elas antes do pôr do sol, vou conversar com elas, para elas se acertarem, porque amanhã ceia, era uma mega church, tinha 30 pessoas na igreja. E aí, quando tem 30 pessoas, se duas não ceia, meu irmão, quase 10%, você sabe na hora. E aí eu falei, vou lá resolver esse problema. Aí o pastor Mota, que eu disse que me consagrou, falou assim: meu filho, você já viu limpar a piscina com a água agitada? Ele tem umas tiradas assim. Eu falei, não, tem que deixar a água parar para a sujeira decantar e depois você limpa. Pois é, a alma dessas mulheres estão agitada, elas acabaram de discutir, deixa elas colocarem a cabeça no travesseiro. Eu falei assim, não, quem está precisando disso sou eu quero orar. Você está falando que eu não vou lá servir? Ainda questionei com o meu discipulador. Ele fala, então ore. Eu fui orar e Deus mandou acalmar meu coração. Começou o culto da ceia, as duas, era uma mega church, entendeu, gente? Era grande, tinha 30 pessoas. Aí uma olhou para a outra, começou a chorar e gritar, porque era um salão muito grande, devia ter 5 por 5, sei lá, nem sei as medidas. Você me perdoa? A outra, eu te perdoo, você me perdoa. E começou uma choradeira. Troca o cálice, troca, come você agora não, come você. Quase brigaram de novo, de tanto carinho uma com a outra. Aí o pastor foi e falou assim, está vendo? Ore, tudo tem um tempo. Liderança não tem como liderar sem estar cheio do Espírito Santo de Deus. Obrigado, próximo slide. Agora eu vou trabalhando um tripé que eu tenho para essa noite, que Deus tocou no meu coração nessa noite. O caráter define a credibilidade do líder. Um dos assuntos que nós precisamos tratar nos nossos treinamentos, discipulados para líder, é a importância do nosso caráter. Jesus não merece, a igreja evangélica brasileira, mundial, não merece. E também a sociedade não merece mais escândalo vindo do púlpito, gente. É incrível aquele texto, você que está vivendo crescimento, irmãos.
carregue com você um texto de uma história que você conhece, sobre o rei Uzias. A Bíblia diz que quando Deus soprou o nome do rei Uzias, rapaz, e quando o cara estava no anonimato, quando o cara era pequeno, estava indo tão bem, pastor Vanderlei, fazia tudo direitinho, quando Deus soprou o nome dele, o homem misturou tudo, quis oferecer sacrifício, entrar dentro do templo, e caiu, e foi um grande escândalo. Hoje precisamos entender, irmãos, a importância do bom testemunho da liderança. É o que somos. Jesus disse que nós seríamos suas testemunhas. Eu sei que você conhece o grego, testemunhas ali, tem um caráter missiológico de ser um mártir, de morrer em nome da causa, mas eu não gosto de usar muito essa frase de Charles Spurgeon, porque um desequilíbrio pode trazer uma frieza no evangelismo. Ele tem uma frase que diz assim: pregue, 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 se necessário for, use palavras. O que ele está dizendo? Que a nossa vida, o nosso comportamento, ele prega. As pessoas estão observando você, líder, não importa o seu nível de liderança. Eu não falo para ninguém onde eu moro que eu sou pastor, no prédio, na casa. Atualmente eu moro numa casa, tem uma portaria. Eu não falo, não fico falando, eu sou pastor, para dar carteirada. Eu não sei como que eles descobrem, irmão. Até funcionário novo, chegou lá, não falei nada. Pai do Senhor, pastor, tudo bem? Eu falei, meu Deus, a importância de um testemunho. Eu certa feita estava indo pregar em Linhares, aí na S, eu esqueci o nome dessa BR aí, qual que é, irmão? 101, vamos dizer que é, 101. Aí, tô lá na S, parei na cabine ali de pedágio, que é com isso filme preto, você não pode ver a pessoa que está dentro. Você comunica com ela com o microfonezinho da cabine. E eu, quando vou começar o culto lá na igreja, eu brinco assim: a paz do Senhor, fonte de vida. Aí, quando eu parei para pagar o negócio preto, sabia quem estava do lado? A atendente, liga o microfone e fala assim: pastor, a paz do Senhor, fonte de vida. Ei, pastorzão, tudo bem? O senhor está indo aonde e tal, não sei o quê. Não me deu desconto não, irmão, tive que pagar o pedágio todinho. Mas, irmãos, a igreja brasileira não precisa mais de escândalos. Jesus não precisa mais de escândalos. O caráter define a credibilidade do líder. O caráter inspira confiança entre liderados e seguidores. Sem caráter não há autoridade moral, apenas posição formal. Você dá a carteirada, mas não tem moral. A credibilidade leva tempo para ser construída, mas segundos para ser destruída. Pense, quando Satanás arquitetar uma tentação para você, sua vida inteira, o seu chamado, desde a sua juventude, agora podendo ser jogado tudo fora por um momento, não é? Olha essa frase de John Maxwell: a confiança é o solo onde a liderança se desenvolve, e o caráter é o adubo dessa confiança. John Maxwell sempre foca no seu papel de formar novos líderes. Você só vai formar novos líderes se eles verem virtude em você, muito mais do que performance, muito mais do que o grego, do que o hebraico, do que uma eloquência, do que o bababau. Ele quer ver você tratando bem a sua esposa, quer ver você tratando bem seus filhos, comprando e pagando, não envolvido em pecado, não envolvido em fofoca. Daniel se destacou não apenas por sua sabedoria, mas por ser irrepreensível diante dos seus inimigos. Isso que deixaram eles endemoniados, que eles não achavam falta, é o termo no hebraico, nenhuma de Daniel. Próximo slide, por gentileza. O caráter garante coerência entre palavra e vida. O que um líder prega, ensina, declara, precisa ser visível na sua vida privada e pública. Eu não quero ouvir de Jesus: olha, escuta tudo que os fariseus estão ensinando, mas não copia eles não, porque eles só ensinam, eles não vivem não, tá? Eles estão ensinando certo, só que eles não vivem nada disso não. Jesus em um certo feito não fez isso? Nós não podemos ser os fariseus desse século. Precisa haver uma coerência entre a palavra que pregamos e a vida que levamos. E quando eu estou falando isso, expanda a sua mente fora da nossa denominação. Fora da nossa denominação. Existem muitas igrejas que não pregam mais sobre divórcio, sobre adultério, não pregam mais sobre
uma série de assuntos, principalmente quando você começa a atingir classes sociais um pouco melhores. Eles querem discutir com você se pode beber a tacinha de vinho ou não. Eu dei uma chamada na igreja domingo passado, já achei um absurdo vocês estarem me procurando dizendo que um corte de uma pregação que eu preguei uns domingos atrás tá assim, gerou tá todo mundo vendo, pastor, e tal, quando eu falei que a igreja não é um lugar de enólogos. Enólogos são aquelas pessoas especialistas em vinho, mas é uma casa de teófilos, amigos de Deus, sentando a borracha mesmo. E aí isso estourou, todo mundo, tal, que legal, tal, e outros não concordam e tal. Eu falei, gente, isso é um absurdo. A gente está nesse nível, como igreja, discutindo essas coisas tão básicas, mas isso vem muito das falhas de nós líderes. Há uma frase que Deus ministrou no meu coração: o maior engano de um líder é pensar que pode administrar a aparência e ignorar o coração. Essa é a maior falha que o líder comete. Ele tenta segurar uma aparência. Eu estava plantando igreja num país da África e conheci um missionário brasileiro de um outro ministério. E aí ele quis nos acompanhar nos nossos trabalhos evangelísticos e tudo que estávamos fazendo ali. E aí, à noite, ele falou assim: o senhor poderia me atender um pouquinho? Eu disse para ele assim: eu não sou seu pastor, não é eticamente correto eu te atender. Mas como você está no campo missionário, está sozinho, vamos bater um papo entre amigos. E ele foi pedir ajuda para mim, porque ele estava no campo missionário, tinha comportamentos homossexuais, tinha medo de confessar para o seu pastor, porque ele já estava há 10 anos no campo missionário. Se ele fosse sacado do campo missionário de volta para o Brasil, imagine ele numa entrevista de emprego. O que você fez nos últimos 5 anos? Fui missionário. Ele, com medo de não ter seu sustento, estava naquela posição. Eu falei assim: irmão, você está completamente errado, porque Deus dá graça aos humildes. Você tem que confessar o seu pecado. E ele lá, antes de falar isso, todo produtivo, pastor, todo produtivo, administrando uma aparência, mas o seu coração. E aí ele tomou a decisão certa, conversou com sua liderança, e tá bem, tenho acompanhado ele, tá bem, mas ele ia para um caminho muito ruim. Sabe como acontece muito isso no seio da igreja? Eu já tive no meu corpo pastoral, um pastor nosso, ele se engraçou com mensagem aí com a mulher e tal, isso saiu, veio, eu chamei o casal, tratei do casal, mas não permiti ele continuar na frente da igreja. Disciplinamos ele com o que é de fato a disciplina, que não é um fuzilamento igual os nazistas faziam antes, expor ele, destruir a vida dele, os filhos dele. Tratamos, tiramos ele da frente da igreja, não dava para continuar pastoreando e tal, fomos cuidar dele, da família dele. Quando ele estava melhor um pouquinho, um ministério convidou ele para ele ir para lá. E uma frase que eu falei para ele foi: amigo, deixa eu te falar, não volte para o púlpito quando você não tem a aprovação de Deus. Não faça isso, não faça isso. Deus tem uma nova caminhada para você. Mas dito e feito, irmão, melhorou um pouquinho, aí um outro ministério chamou ele, ele foi, já está pastoreando no outro ministério. Aí me ligaram: pastor, dá referência. Eu fiquei referência, eu vou dar, irmão. Já convidou, já fez tudo, dá referência. Não existe isso. Ok, irmãos? Pode passar a próxima. E eu já estou terminando essa parte do caráter. O caráter é a base da autoridade espiritual. Tem se falado muito na igreja, e a gente precisa despertar isso, irmãos, sobre governo. Não estou falando de política, governo, autoridade. Deus deu essa comunidade para vocês. Ela até destoa, a estrutura da igreja aqui, ela destoa. Eu fui chegando, o Waze me largou no meio da rua, eu baixei o vidro e perguntei: irmão, onde que é a igreja do vidro? Pastor, só ir reto aí, antes de você virar a curva, está lá a igrejão linda lá, maravilhosa. Deus está nos dando governo, mas só governa quem tem autoridade. E o caráter é a base da autoridade, não é o grito, não é a carteirada, não é a carta da convenção. Eu me lembro, Fonte de Vida, nessa mega church que eu falei, que cabia no máximo 70 pessoas com cadeiras de plástico. Eu, um pastor bivocacionado, trabalhava e pastoreava durante os primeiros 8 anos da igreja,
Num belo dia, à noite assim, meio chuvoso, chegou um senhor de terno, gravata, tal, pastor, foi pastor. Tal. E aí o obreiro recebeu ele na porta, e ele, tal, sou pastor e tal, e eu pedi para conduzir ele à tribuna, sem o conhecer. A igreja era muito pequena, irmãos, muito pequena. Recebi ele, honrei ele, servi água para ele, tudo e tal, a nossa liturgia muito apertada, aquela coisa tal, falei da presença dele, falei do nome todo dele, honrei a família dele, dediquei alguns minutos do culto ali para honrá-lo, expressar a nossa gratidão dele estar ali adorando ao Senhor. Quando acabou o culto, ele me procurou e disse assim: eu nunca fui tão humilhado dentro de uma igreja. Aí eu disse: pastor, me perdoe. Eu dei a minha cadeira para ele, irmãos. A igreja era tão pequena, tinha 3 cadeirinhas assim perto do púlpito, pastor. Eu, para recebê-lo bem, eu dei a minha cadeira. Deixei meus 2 pastores auxiliares com ele, dei a minha, ele sentou na minha cadeira. Eu falei assim: mas por que, pastor? Não, porque você não me deu nenhuma oportunidade para dar saudação. Aí ele ativou meu modo de girar, irmão. Aí ele veio para o lado errado. Eu sou legal, sou bacana, como que o senhor falou? Sou simpático, mas não vem não, irmão. Eu falei: meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem foi que te convidou para você vir aqui? Eu não te convidei. Eu sei lá de onde você é, irmão. Não sei nem quem te consagrou. Você deu uma carteirada aí de uma convenção de São Paulo que eu nem sei quem é, nem sei. Você queria púlpito? Você está maluco da cabeça, irmão? Agora você que está me humilhando. Eu nunca fui tão humilhado dentro da igreja de um pastor. Me admira o senhor, mais velho do que eu, chateado, porque não teve púlpito. Eu doido para ter um pregador aqui para eu poder descansar, vindo de 10 horas de trabalho. Eu doido para ter um obreiro bom, estou quase excluindo o meu diácono lá, que chega todo arrumado, me ajuda a abrir a igreja, e o senhor queria... Autoridade não é carteirada. Autoridade é homens de caráter, que Deus honra. Dons impressiona, mas só o caráter sustenta a unção. Deus não usa vasos sujos permanentemente. Ele até pode usar por misericórdia, mas retira sua presença de quem vive em pecado sem arrependimento. E aí, Tozer fala uma frase que me inspira muito: Deus não unge personas públicas, Ele unge corações íntegros. Ok? Próximo slide. E finalizando essa parte de caráter, caráter que protege contra o escândalo e a queda. Muitos líderes caem não por falta de capacidade, mas por falta de vigilância sobre o caráter. Eu não sei se você conhece grandes homens de Deus e mulheres de Deus que inspiraram, fizeram. Eu tenho alguns livros de homens que fazem: meu Deus, isso foi o céu que revelou isso para esse homem. Estão caídos, afastados, são engodo do Evangelho. Não era por capacidade, caíram aonde? No caráter. Perceba que toda a tentação do diabo contra Jesus era em cima do caráter, sobre a identidade. Se tu és o Filho de Deus, não é isso? Quem é que tinha dúvida se Jesus era o Filho de Deus ou não? Jesus ou o diabo? O diabo, irmãos. O diabo ficou perguntando aquilo ali porque ele queria saber se Jesus era aquele que viria pisar na cabeça da serpente, que ele estava vigiando a terra desde Moisés, com infanticídio. Vão matar, que vai pisar na minha cabeça? Não, vou matar antes. E aí ele viu Jesus vindo, deixa eu ver se ele sabe quem ele é, qual o caráter dele. Se tu és o Filho de Deus. Jesus sabia que ele era o Filho de Deus, Jesus não tinha dúvida nenhuma. Até a Bíblia é muito clara em dizer que um versículo antes, se ele tinha alguma dúvida, foi sanada ali, né? Porque os céus se abriram, a manifestação da Trindade. O Pai disse: este é o meu Filho amado em que me comprazo. Antes, e aí vem o versículo 1 do capítulo 4, e Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Jesus não escolheu para o deserto, não. Leia o texto. Eu quero ir para o deserto, glória a Deus, estou precisando de um deserto. Não, a Bíblia diz claramente. E o Espírito conduziu, do grego, liderar, arrastar. Não que ele resistiu, mas foi pelo Espírito. E lá Satanás queria saber se ele era Deus ou não. Porque tudo é sobre o nosso caráter. O talento pode te levar a lugares altos, mas só o caráter te mantém lá. A gente não precisa ficar batendo porta, irmão. Sou doido para pregar em tal igreja, sou doido para pregar, isso é bacana, você que é pregador e tal, tem que ter um pouquinho de satisfação para querer crescer. Mas você não tem que forçar uma porta antes do tempo.
Há quanto tempo que eu estou aí, que ninguém sabe quem eu sou, estou ali, eu comecei numa garagem, pastor, sem dividir igreja, com 35 cadeiras de plástico, minha esposa no tecladinho com partitura, ninguém, lá, igrejinha, é uma aventura de um menino, e eu quieto, carregando o chamado que Deus tinha me dado. Mas eu sempre tive muito temor de querer estar em lugares altos, sem que esteja preparado. E em cada nível que você cresce, é um outro teste no seu caráter, não é prova do Enem. Você não vai sofrer provas teológicas enquanto você cresce. Você vai ser provado no seu caráter com tentações maiores. Recentemente, e eu estou querendo avançar, meu irmão, meu Deus do céu, tanta coisa boa para a gente falar. Um deputado federal entrou em contato comigo, falou que tinha arrumado, durante cada ano do seu governo, 2 milhões de reais para investir nos nossos projetos em 2 casas de recuperação que nós temos para dependentes químicos. Eu fiquei todo feliz, ele é um deputado sério, tudo certo, e a igreja muito certa, a clínica, a associação com contabilidade, auditável, tudo certo. Opa, com esse recurso eu vou comprar uma área maior, vou criar uma cidade refúgio, um lar para idosos, vou ampliar o projeto, coisa boa. E fui dormir. E aí Deus perguntou assim para mim, alguma vez faltou? E eu ainda me fiz de bobo, fiz de mongol, desculpa a expressão. Nunca faltou da tua graça, nunca faltou da tua bondade. Aí a voz engrossou, eu falei assim, não, você sabe muito bem que eu estou falando. Alguma vez faltou? Aí eu já fiquei mais acuadozinho, acho que o temor voltou. E eu disse, nunca faltou, Senhor. Então por que você vai assinar isso? Níveis, Deus sabe que se eu nem orasse, assinar dinheiro, cara sério, a gente não vai roubar o dinheiro, podia estar com um problema hoje. Aí no outro dia sair no diário oficial e depositar o dinheiro. Aí eu liguei para ele, pastor, ô amigão, tudo bem? Deixa eu te falar, o dono da igreja falou que não, pode cancelar tudo. Aí ele falou assim, o quê? Estou entendendo nada, você está doido? Eu estou com 50 pastores aqui do Espírito Santo, enchendo minha paciência, tudo querendo emenda parlamentar, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, dá para eles. Pode dar para eles, porque o dono da igreja disse que não. Aí ele, pastor, para de brincadeira, você que é o pastor da igreja? Eu falei, disseste bem, eu sou o pastor da igreja, mas eu não sou o dono da igreja. O dono da igreja disse que não. Será que você está preparado para dizer não a certos tipos de tentação? E por último, o caráter influencia gerações. Eu só quero dedicar 1 minuto do tempo para isso. Irmãos, nós precisamos de pensar nas gerações. Quando a gente fala sobre o conceito geracional dentro da igreja, a gente pensa, o antigo para e o novo entra, não é? A gente fala sobre gerações futuras, a gente sempre tem esse olhar, né? Nunca foi o olhar de Deus. Deus é um Deus geracional, porque eu sou Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus quer trabalhar todas as gerações simultaneamente. E somente vamos influenciar, forjar homens e mulheres de Deus através do nosso caráter. O maior legado de um líder não é quantos membros tem na igreja, quantos templos próprios tem, não é apenas o que ele fez, mas quem ele foi. Quem ele foi. A história continua, a obra tem que ser maior do que nós temos que estar pensando lá na frente, passaremos, mas a obra continuará. Um bom líder, ele tem o caráter de dar boas obras para a igreja, para inspirar as próximas gerações. Esse é o primeiro pilar de uma academia de líderes, ter pessoas com caráter, em que Deus pode confiar coisas grandes. E agora eu quero avançar. Próximo é sobre visão, líderes que discernem a visão de Deus. E aí eu coloco o texto do chamado de Jeremias, os irmãos conhecem. Eu estou sem relógio aqui, já não sei nem que oração, 8h30. Ô rapaz, eu quase vou entrar numa efusão do Espírito aqui. É 8h30 ainda? Que maravilha, o povo lá da igreja está botando o tempo acelerado, só pode ser. Eu vou verificar o relógio da igreja lá, irmãos. Líderes que discernem a visão de Deus.
Irmãos, uma das coisas mais poderosas na vida de um líder é carregar a visão que Deus deu para ele. Se você quer conversar com líderes que sabem para onde estão conduzindo o rebanho que Deus colocou, eles precisam saber responder: qual é a visão que Deus te deu? Em 2017 eu tive uma experiência com Deus. Deus falou assim comigo: meu filho, o crescimento que eu vou trazer para esta igreja, você não está preparado, sua equipe ministerial não está preparado, vai ser tão grande que as redes podem se romper. Deus sabe como mexe comigo. Falar que vidas, as redes se romper, o peixe se perder, aí me tira da minha zona de conforto. Eu falei: e o que eu faço? Eu não sou filho de pastor, eu entreguei minha vida para Jesus com 26 anos, a primeira vez que eu entrei dentro da igreja foi com 26 anos, irmão. Eu nunca fiz retiro de jovens, quando me converti não era jovem mais. Eu nunca tinha entrado na escola bíblica dominical até os meus 26 anos. Perceba quanto eu tive que correr atrás. Por isso eu amo esse convite, irmão. São oportunidades dessa, que nos ajuda a crescer. Eu tive que correr muito atrás, irmão, de ler muita Bíblia, a Bíblia inteira, várias vezes dentro de um ano só. Eu não sabia nada, eu não queria ser enganado. E aí Deus falou que a igreja ia crescer, eu não estava preparado. E eu comecei a visitar grandes igrejas de várias denominações, de pastores que eu fui cultivando um relacionamento, de várias denominações, do Brasil, fora do Brasil. E na que mais me inspirou em termos de pastoreio, eu fui dormir naquela cidade e o Senhor falou comigo: meu filho, você está vendo várias visões que eu dei para os meus filhos, mas você não vai importar a visão que eu dei para ninguém. Eu vou te dar a visão da fonte para essa nova estação. Eu falei: pois me dê. E Deus: então pega o papel, uma caneta e anote. E aí Deus começou a me dar várias estratégias. Deus começou a falar de estruturas. Deus começou a falar: tira essa pessoa que eu mais acreditava que ia ser boa, mexe nisso, mexe naquilo, faça assim, invista em missões, cuide do pobre. Deus me deu uma visão clara. E eu voltei e comecei a reformular a igreja toda, irmãos, todinha. Aí veio a pandemia, e a visão antecipou o que a gente seria para a cidade no meio da pandemia. Então, líderes precisam ter visão de Deus, visão no futuro, visão da onde a gente vai chegar. Alguns irmãos sabem da igreja que a gente está construindo, e eu só quero tocar nesse assunto porque não é sobre ferro, nem nada que me encanta, que mexe com o meu coração, mas para você entender um pouco na prática, como líder, sobre visão de Deus. Deus falou claramente para mim que seria naquele lugar a igreja, pastor, vai ser aqui. E aí eu falei: quem é dono dessa área aqui? Eu sei que é o Senhor, Salmo 24, mas quem é que está, né? Para eu pegar o que é seu, Senhor. É lá em Infraero. Aí eu fui na Infraero, falei assim: olha, deixa eu falar com você, tem um pedaço de terra aí? Aí ele falou assim: você está todo arrumado assim, você é pastor? Eu falei assim: sou. Ele: eu sou crente também. Eu falei: rapaz, a coisa está ficando boa. Eu vim de transferência agora de Curitiba, era ovelha do pastor Pascoal Piragino. Eu falei: amigo meu, vamos ligar para ele aqui agora. Eu falei: vamos já gerar uma pressão, né? Aí tal, falei do projeto, ele: gostei, mas a área do aeroporto foi separada para leiloar, não posso, não tem jeitinho. Eu falei: eu não gosto de jeitinho não. Então tá bom, voltei cabisbaixo, brigando com Deus. Visão com Deus é isso, irmão. Visão com Deus é isso. Voltei, não estou entendendo nada. O senhor falou que era ali a igreja, não pode ser ali, cheio de problema. E fiquei com essa visão e olhando o impossível. E aí leiloaram o aeroporto, aquela coisa toda e tal. Aí um grupo português ia desenvolver as áreas ao redor do aeroporto. Voltei lá, um projeto da escola e da igreja. Aí o português falou assim para mim: gostamos da escola, igreja a gente não quer não. Aí eu falei assim: sem igreja, sem escola. Dobrei o projeto, voltei cabisbaixo, ter meus dilemas com Deus, na visão que Deus tinha me dado. Senhor, o senhor não falou que era lá? O que está acontecendo? Tal. É para mim ficar passando vergonha mesmo? É para ficar indo lá, mendigando? E Deus é muito paciente com a gente, irmão. Deus não é gente.
Se Deus fosse gente, irmão, a gente já... Aí veio a pandemia, indo num culto com máscara, uma senhora veio até o púlpito e falou assim: o senhor está me reconhecendo, pastor? Eu disse: me perdoe, minha irmã, você está com a máscara. Eu doido para ela não tirar a máscara, para não passar vergonha de não a reconhecê-la mesmo. Aí ela foi, tirou a máscara, eu reconheci ela na hora. Ela era assistente do grupo português que estava lá. O nome dela é Juliana, nome da minha esposa. Eu falei: oi, irmã Juliana, lógico que eu lembro da senhora, tal. Já veio a curiosidade. Quando eu apresentei o projeto da igreja, ela foi a primeira que quase endemoniou, porque ela era espírita. Agora ela estava dentro da igreja. Eu falei assim: que bom, que bom que você está aqui. Ela: pois é, você sabe que eu já nem sei mais o que eu sou, pastor. Eu era espírita, acho que eu estou virando evangélica, mas eu não sei o que eu sou ainda. Eu falei: já está melhor do que antes. Aí ela falou assim: pois é, minha filha estava em uma profunda depressão, e uma jovem da sua igreja convidou ela para vir para o culto dos jovens, e Jesus curou ela na hora. Não estou falando de depressãozinha, pastor. A minha filha ficou 8 meses trancada no quarto, só abria igual um bicho, jogava o prato com comida e fechava a porta, porque ela gritava e tal. Está curada, está bem, está recuperando as notas. Aí eu vim aqui no culto agradecer esse Jesus. Eu falei: glória a Deus, que maravilha. 2020, irmãos, comecei a bater naquela porta em 2017. E aí, quando ela foi indo embora assim, me deu até uma tentação de perguntar: e a área lá, irmã? Mas diante da beleza de uma alma ser salva, de uma filha ser curada, eu me contive. Mas eu tive muita vontade, irmãos. Mas eu acho que eu fui aprovado por Deus, porque eu não falei nada. Ela virou e disse: volta lá, só falam do projeto da igreja. Aí Deus falou comigo: a minha visão, ela não está limitada à ação do homem. Volta lá. Voltei lá, ele abriu aquilo que eu ficava pedindo, pelo amor de Deus, por um pedaço de terra lá. Agora ele abriu e falou assim: pastor, o que você quer, pastor? Escolhe aí. Eu falei: rapaz, isso é perigoso você falar isso para um pastor visionário. Escolhe aí e tal. Ele: não, pode escolher. Eu falei: vou te falar um ditado: quem parte, reparte, não pega a melhor parte, ou é burro ou é falta de arte. É para mim escolher mesmo? Qual é? Eu fui, peguei logo uma área boa logo lá e tal, e vou negociando aquela coisa toda, estamos lá. Líderes precisam discernir a visão de Deus. Agora você acha que cheguei na igreja. Agora eu cheguei onde eu queria chegar. Cheguei na igreja, pastor. Irmãos, 30 mil metros do lado do aeroporto, Deus falou fortemente no meu coração: vamos construir um campus, uma escola. Aí o mais cheio de fé virou assim: tem quanto no caixa? Aí o outro, encravado: vai diminuir missões? Eu falei: meu Deus. Eu pensei que eu ia pegar mais uns 3 malucos para acreditar na visão que Deus estava mostrando. Tomei logo 3 bordoadas, quase recuei. Aí Deus falou comigo: isso é ter visão de Deus. Você quer a visão do homem ou você quer a visão de Deus? Hoje nós precisamos ter a visão certa do mundo que estamos, do que Deus quer fazer com a gente, líder. Não se trata sobre a sua envergadura. Eu sou um improvável, você sabe mais Bíblia do que eu, mas você precisa crer no Deus Todo-Poderoso. Pode passar, por gentileza. E aí, vamos ter visão para entender o mundo que a gente está. Uma visão guiada pelo Espírito Santo e um coração inflamado de amor por almas. Isso é inegociável. Isso é negociável para Deus. Eu estava pregando numa conferência mundial sobre missões no Egito. E depois da minha plenária entrou o pastor Billy. E eu preguei, irmão. Nós somos assembleanos, né, irmão? Preguei, dei lugar, aquela coisa toda e tal. Aí sobe o pastor Billy para pregar. Chorando, não conseguia falar nada. E aí ele me mostra que ele era o pastor da maior igreja de Dubai. Uma igreja com 15 cultos por dia, uma igreja multiétnica. O primeiro culto é em Hindi, para os imigrantes da Índia. O segundo culto é em mandarim, para os chineses. O terceiro culto é no árabe, para os muçulmanos. São 15 cultos para etnias diferentes. E sabe por que ele estava chorando? Falando da emoção de batizar uma vida. Um jovem.
Isso é um coração que Deus abre os tesouros do céu, dá igreja, dá dinheiro, dá recurso, dá licença. É a única igreja licenciada em Dubai. A emoção de um pastor sênior chorando no culto por batizar uma vida numa igreja de mais de 20 mil membros, em um único endereço. Uma visão guiada pelo Espírito e um coração inflamado de amor por almas são indispensáveis para você discernir com profundidade e com sensibilidade e clareza o cenário em que a igreja está inserida hoje. Porque você vendo isso, você vai enxergar oportunidades. Pode passar, por gentileza. O que está acontecendo hoje? Quais os desafios para os líderes hoje, onde a igreja está inserida? Primeiro, estamos numa sociedade secularista e o relativismo moral. O que é o secularismo? É o homem no centro. Isso já meio que entrou até mesmo dentro da igreja. Tem alguns hinos que a gente canta que parece que a gente que é Deus e Deus é o nosso office boy. O homem no centro, o hedonismo, o pragmatismo humano. Você pode fazer o que você quiser, desde que você esteja feliz. Essa é a igreja que você vai pastorear. Essa é a igreja que você, ao crescer e ganhar novas vidas para Jesus, ou o Senhor trazer pessoas não convertidas para a sua igreja, são pessoas que são moldadas não na nossa cosmovisão bíblica santa, não, elas vêm moldadas por este mundo, em que ela é o centro, em que se o culto não agradar ela, ela não fica. Se você gritar demais, ela sai. Então eu já vou avisando logo lá no culto na igreja. Ó, irmão, nós somos barulhentos mesmo, a gente grita, hoje você está incomodado, mas amanhã eu te garanto, é você que vai estar gritando de alegria por causa da presença do Espírito Santo de Deus. Ah, o culto está frio, está calor, demorou, foi pouco, tem estacionamento, tem lanche. Essa é a sociedade que estamos, você tem que ter visão. E a frieza espiritual? E a superficialidade doutrinária. Tem coisas que você pergunta de forma elementar, até mesmo para obreiros, e eles pegam a unção da gaguice, já viu? Acho que só tem lá na D Fonte de Vida. Irmão, tal, ele começa, falei, irmão, responde, irmão, você está aí agarrado igual um... não sabe responder, irmão. Paulo diz que a qualquer momento nós temos que estar pronto a dar razão na nossa fé. Por que você é crente, irmão? Você tem que saber responder isso. Hoje vivemos um tempo de superficialidade doutrinária, de apelos, irmãos. Olha, irmãos, para te inspirar, tem 10 anos que a gente batiza todo mês na igreja. E esse ano é o recorde de batismo, pastor. O recorde de batismo do ministério. No mundo todo. Na Índia batizamos 2.000 pessoas. É o segundo país que a fonte de vida é maior no mundo, é na Índia. São vários templos, 15 pastores, tempo integral, tudo nosso, 5 leprosários. Mas olha, irmãos, deixa eu dizer um negócio para você. Tem pessoas que chegam na igreja e que elas estão tão frias espiritualmente, tão frias, tão mortas espiritualmente, por conta de um mau apelo. Tem pastor que no culto evangelístico, a gente faz apelo em todo culto, pastor, e que ele faz um apelo, tipo assim, se você quer melhorar, se você quer não sei o quê, aí chega aqui, ele faz a oração de como se aquela pessoa estivesse aceitando Jesus, ela nem sabe o que ela fez, e ela já começa a sua caminhada cristã mal formatada, porque ela não viveu a verdadeira experiência da conversão, e quando ela começar a passar pelos apertos de Deus, quem entende aí o que eu estou falando sobre aperto de Deus, levante a mão. Onde a gente é forjado, a gente vira homem de verdade, crente mesmo, é nos apertos. Ele pula fora, mas o culpado foi o púlpito, porque fez o apelo quase pedindo, por favor, entrega a sua vida para Jesus, tadinho de Jesus. Tem gente que está... Não, você tem que fazer um apelo claro, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Confessar Cristo como seu único e suficiente Salvador, mas também Senhor. E é nessa verdade que a estratégia da comunicação é meio agressiva, é meio errada, mas é na beleza dessa verdade que as pessoas são transformadas.
pressão por entretenimento, diluição de santidade. Não é isso que a gente vê hoje? Né? No culto, cheio de coisa para interter. E eu vou abrir meu coração com você, irmão. E eu amo pessoas com opiniões diferentes da minha, porque ninguém é dono da razão. O nosso templo atual, ele tem parede escura. Foi uma briga que eu tive com Deus, porque eu não queria pintar. Ela tem um cinza escuro. E os arquitetos, pastor, isso em 2017, pastor. Pastor, você tem que falar qual que vai ser a cor das paredes, porque senão não dá para combinar a cor dos bancos, dos negócios e tal. Ele falou, não sei. E aí eu fui visitar uma igreja de um pastor de 80 anos nos Estados Unidos, pastor americano, com 12 mil membros, a igreja dele, e o homem, prega aquela palavra, nossa cara, irmão, do nosso jeito. Eu chego na igreja dele, para o meu escândalo farisaico, as cores da parede da igreja dele era qual? Escura. Irmão, eu quase manifestei. Sei o que eu vim fazer aqui, gastei meu dinheiro à toa, saí lá do Brasil para cá, para ver isso aí, e tal, o pastor pregou, irmão, mas pregou com graça, com unção, ganhou alma, acabou o culto. Eu falei, pastor, tudo bem? Eu já estou 2 dias aqui, rodando a sua igreja, aprendendo com o senhor, vendo os ministérios, estrutura, mas me permita uma coisa, por que parede escura? Ele, um senhor de idade, muito educado, foi, deu um beijo na minha careca, falou assim, vai orar, pastor. Eu falei, eu vou orar mesmo, eu vou orar mesmo, e vou orar pelo senhor. Ele falou assim, olha, a neurociência diz que num ambiente assim, a pessoa, ela aumenta a sua capacidade de absorver a palavra em 30%. Eu falei, o senhor é cientista ou é pastor? O senhor está falando de neurociência, o senhor é cientista ou é pastor? Não, vai orar, meu filho, foi educado, vê que mal educação minha, eu sou um cara educado. Eu não aguentei e fui mal educado, porque eu estava na casa dele. Quem sou eu para falar aonde fica o copo d'água no púlpito da igreja que o senhor pastoreia? Mas eu não me aguentei. E aí voltei no avião orando, Senhor, não acredito e tal. Olha só como que Deus não é gente, irmão, tem paciência com a gente. Aí eu cheguei em casa e tal, aí primeira ligação, o arquiteto, qualquer cor da parede. Eu fui orar. Aí Deus, você ama que eu falo contigo na minha palavra. Abra a Bíblia Sagrada, quando eu ia ter no culto mais perfeito com Adão todos os dias. Me diga qual era a cor do céu, a luminosidade na hora. E a Bíblia está lá, na viração do dia, no pôr do sol. Está mais o quê? Claro ou escurinho? Aí Deus falou, meu filho, você acha que eu estou preocupado com isso? O templo novo vai ser parede clara. Não porque eu voltei a ficar atribulado. Não. É por uma questão de estética, de gosto, de onde você está inserido, daquilo que Deus te falou. Enquanto a gente ficar discutindo essas besteiras e perder o foco do qual é o real problema da igreja, nós não vamos avançar. Nós não vamos enxergar as oportunidades. A gente fica discutindo besteira e enche. Aí eu vou falar da gente, tá? Estou em casa, tá, irmãos? E a gente enche o culto, não sei como que é aqui, tá, pastor? Foi como eu comecei, então eu vou falar de mim. Enche o culto de um monte de oportunidade, de saudação, de um monte de coisa. Criança que está com dente de leite tem oportunidade, criança que caiu o dente tem oportunidade, menino que começou a crescer o bigode tem oportunidade, irmã que não casava, casou, tem oportunidade, irmão que visitou tem oportunidade, de ter oportunidade, é saudação. E quando acaba o horário do culto, a gente chama o pregador para pregar. Que edificação a igreja vai ter? Nós precisamos entender isso. Estagnação causada pela institucionalização. O que é isso? Você começa pequeno, você começa bem dinâmico, decide aqui, vai na livraria Belém, foi o que eu fiz, comprar as primeiras 10 revistas, Escola Bíblica Dominical, você implanta a revista, você vai, e aí você começa a crescer. Aí Deus começa a trazer gente, e se você não for um líder curado, você começa a olhar para o líder, com o mesmo olhar que Saul olhava Davi. Você começa, em vez de ver a bênção que Deus está trazendo para você, um cara bom, você começa a pensar que ele é um competidor, mas ele é um cooperador. Aí você começa a botar ele lá em Lodebar, porque você está inseguro dele crescer, a igreja gostar dele.
aí você começa a botar um monte de regra, a igreja vai crescendo, você institucionaliza. Ao ponto de algumas igrejas, o sermão que é pregado no domingo na congregação, é o sermão que o pastor presidente faz. Tem muitas igrejas funcionando assim, irmão. Eu vou ampliar a sua mente. Existem grandes ministérios nos Estados Unidos, com vários campos, que é o termo que eles estão usando, pastor, e que no domingo você tem um louvor, tem tudo, na hora da palavra, entra a projeção do que o pastor está pregando na sede, porque o pastor tem medo de alguém pregar, se destacar. Irmão, eu só trabalho com pessoas que são melhores do que eu. Eu acho que eu sou o pior pregador da Assembleia de Deus Fonte de Vida, sou eu. Mas eu sei onde Deus me colocou, eu sei a cadeira que Deus me colocou, e Deus me colocou como líder, como pastor, e eu tenho que saber formar equipe top, equipe cheia de Deus, cheia da unção de Deus. Você institucionaliza, não pode fazer nada, não dá liberdade para ninguém, fica aí, o que acontece? Há uma estagnação, a igreja não cresce, o obreiro bom perde o ânimo, porque é tudo cheio de regra, ele não pode nada. Isso tem atrapalhado, irmãos, o crescimento da igreja. Pode passar, eu já estou indo para a reta final, até o horário que foi dado. Aqui tem algumas oportunidades, os slides estão aí, pode passar, eu quero chegar até a parte de um gráfico, eu acho que vai ser bem bacana aí. Irmãos, esse gráfico é um material que eu estou preparando em um livro para lideranças, e aqui existe aí um gráfico saudável de crescimento de igrejas e de líderes. A linha azul é o crescimento que nós obreiros temos que ter, quantitativo e qualitativo. A linha mais clara é o crescimento da igreja. Ali, quando ela nasce com 0 membros, aí tem 100 membros, 300 membros, 750 membros, 1.500, 5.000 e vai embora, ok? Perceba que embaixo do 300 há uma informação relevante para nós entendermos a igreja evangélica no mundo. Você sabia que 97,5% das igrejas evangélicas no mundo tem até 300 membros? De cada 100 igrejas evangélicas no mundo, 97,5 tem no máximo 300 membros. Essa é a nossa realidade como igreja, em valorizar o trabalho. A gente olha, o pessoal chega no aeroporto, né, irmã, fica lá, ó, mas eu bato palma é para você, pastor, com o seu time, com a sua equipe, você está aqui. Eu fui forjado em igreja pequena, não tinha nem reboco nas paredes, meu pastor não tinha nem 2º grau completo, mas um homem cheio de Deus. Não é isso que nos move, a gente precisa entender as coisas. E agora, se você tem um chamado para uma igreja maior, aí vem algumas coisas que eu quero falar. No gráfico mais clarinho, né? Vem crescendo, aí depois tem tipo um caracol, não é? O que é isso, irmãos? Nenhuma igreja, ela cresce em uma linha assim, só cresce, só cresce, só cresce, só cresce, só cresce. Não, a igreja cresce, aí se apresenta o que a gente chama na estatística de um platô. O crescimento ele dá uma diminuída, e aí o que eu e você fizermos, quando o crescimento da igreja diminuir um pouco, tiver um platô, você não está diminuindo, mas você não está crescendo muito, vai ser determinante, se você vai crescer ou se você vai diminuir. É o que a gente chama em administração de igreja, de movimentos, não é circulares, são nem pêndulos, que você não sai do lugar. Daqui a pouco vem o termo. Se você trabalhar bem, esse movimento te joga para crescer. Espiral, muito obrigado. São movimentos espirais. Se você agir bem com Deus, nesse platô, Deus te leva para um outro patamar. Se você agir mal, a igreja começa a cair. Então, o que é crucial para nós, pastores, líderes de uma igreja até 300 membros, que está ali no rompe 300 membros, é a realidade de 97,5% de todas as igrejas do mundo, tem aquele movimento espiral. O que o pastor precisa fazer ali? Quais são os principais desafios de uma igreja com 300 membros?
Bom, até 100, até 300, dependendo do tamanho da cabeça do pastor. Eu sei que a minha cabeça é grande, eu gravo muito nomes e tal. Até hoje eu acho que eu conheço a grande maioria dos nomes de todo mundo da igreja e tal, mas cuidar de todo mundo quando a igreja tinha 100 membros, não dá. Porque até 300 membros, o meu macete, quando chegava no platô, sabe qual era? Rodar o arraial. Quando diminuía a frequência no culto, que eu sabia, todo mundo falando de tal, faltou, não veio no culto. Porque o primeiro sinal de um esfriamento na fé do crente é ausência no culto, não tem outro. Ele pode estar depositando o dízimo todo mês lá, mas se ele não está vendo, não está vindo para o culto, pastorzão, vai visitar logo, é presença. Até um certo número você sabe quem veio, quem não veio, depois você não sabe mais, como pastorear isso? Então eu e minha esposa, quando a gente percebia ainda, que a gente começou do zero, a gente tinha uma frase: vamos rodar o arraial. Quando eu começava a ver que a igreja não estava crescendo, aí que eu e a missionária Juliana fazíamos? Ela engenheira civil trabalhando, eu um pastor bivocacionado trabalhando, nos virávamos nos dias de semana que não tinha culto, que é difícil no nosso meio, que a gente gosta de culto. Se a semana tivesse 10 dias, a gente ia ter 9 dias, a gente ia ter culto, irmão. A gente ama a igreja. Sabe o que a gente fazia? A gente visitava, pastor, todos os membros da igreja. Um pastor de uma igreja pequena precisa amar, visitar os seus membros, porque eles estão com a informação: tudo bem, como é que você está, maravilha, tal, e aí, está gostando da igreja? E aí você tem que ter estômago para ouvir. Aí eu ouvia: pastor, está terminando tarde demais, pastor, o som está alto demais, pastor, minha filha nasceu, não tem ministério infantil, não tem berçário, por isso que eu não estou indo. Olha a informação vindo, para você pegar o espiral para crescer. Agora, se você não vai, se você espiritualiza, crente demoniado, ruim, vai embora mesmo. Vai embora mesmo, manda lá para a fonte, que lá ele vai melhorar, vai ser liberto, o demônio vai sair dele, ele vai ficar limpinho igual o gadareno, vai frutificar, vai prosperar, vai crescer, vai ser um obreiro, ou vai ser um empresário de sucesso, vai dar um monte de dízimo, e depois não vem falar quem foi a fonte de vida que arrancou crente da sua igreja, não. Foi você que mandou ele embora, porque o que o homem não quer, Jesus não abre mão. Então, um pastor de até um certo nível de igreja, ele tem que amar visitar os irmãos, porque eles têm a informação do porquê ou o que a igreja tem que fazer para crescer. Aí a gente ouvia, catalogava e fazia um monte de coisa. Vamos implantar o ministério infantil, vamos mudar o horário aqui, vamos procurar acabar no horário, vamos diminuir um pouco o som, está muito quente. Aí você vai ouvindo e vai vendo e vai melhorando a igreja. E aí Deus, esse movimento espiral, te joga para o outro patamar de crescimento. Aí você fica todo feliz, a igreja vai crescendo e tal, e de repente vem o que? Um novo platô. Estava tudo bem, estava tudo redondinho, o líder do louvor pede para sair, a tia do ministério infantil pede para desistir, o fulano de tal pede para sair da igreja, o maior dízimo da igreja pede para sair, e estava tudo bem, irmão. De repente veio um monte de incêndio. Só que agora a igreja cresceu. Se você for rodar o arraial, você está com 750 membros. Se você for rodar o arraial, você não vai vir em culto nenhum o ano inteiro, você vai ficar só visitando a casa dos crentes, não dá mais. Aí o que você tem que fazer? A estratégia é a mesma, mas agora com equipe. Até 750 membros, você tem que ter várias pessoas de confiança que você treinou para ele ir na casa dos irmãos, saber como é que está, o que houve, o que fulano tal está sumido, para trazer informação para a igreja melhorar. E aí você faz isso tudo, melhora a igreja, e vem um outro esticão de crescimento. E aí vai lá para 1.500. Perceba, irmãos, e aqui há algo muito importante, e eu vou terminar agora, deu 9 horas. Perceba que o desenvolvimento do pastor e da liderança, até 750, até quase 1.000 membros, ela está abaixo do crescimento da igreja ou acima? O crescimento do obreiro é azul, o da igreja é esse begezinho aí, Quem que está crescendo? Quem é que cresce mais alto até 1.000 membros? A igreja ou o obreiro? A igreja está acima, ó. A igreja está maior, não está? A igreja está aqui, o obreiro está embaixo, ó. O obreiro está embaixo, não está embaixo? Mas quando chega em 1.000, o que acontece? Aí deixa eu te falar um negócio.
Quando você chega a mais de 1.000 membros, você precisa estar mais capacitado do que a igreja. Porque senão você não vai conseguir gerenciar, cuidar do tamanho do rebanho, liderar a sua equipe, conduzir a igreja porque ela precisa, ver o que ninguém está vendo na visão. Então agora você precisa estar na frente da igreja. Nosso projeto está lá, vai ficar pronto em março, e tal, e o esforço todo, não sei o que lá. E aí, eu falo assim porque eu fico com muito cuidado de ficar falando negócio de números, não sei o quê, porque eu não quero impressionar ninguém por coisas que... Vou falar e já vou te falar por quê. Irmão, eu conheço muita igreja gigante que virou um monumento de turismo. E as pessoas vão lá ver, porque já perdeu a glória, o Icabode, a glória se foi. Então, top, o projeto grande, igreja linda, maravilhosa, mas se a glória de Deus não estiver lá, eu sou o primeiro a ir embora, pode ficar lá, eu dou para o senhor. Eu dou para o senhor. Se Deus estiver lá, se eu quiser ir para lá, o problema é do senhor, eu não vou. Eu sou o primeiro a não ir. Ok? Mas é um projeto de mais de 85 milhões de reais, um campus para 15 mil pessoas, e a gente tá trabalhando, aí eu tenho que estar na frente dessa igreja, está todo mundo com o coração alegre para entrar nela, e eu já estou numa briga com Deus, pedindo para Deus me dar um respiro, para o segundo plano que Deus me deu, que já não é mais naquela igreja, que a gente nem entrou ainda, porque eu preciso estar na frente da igreja. Aí Deus me vem, e todo mundo alegre numa reunião maravilhosa do culto novo, da igreja nova, e eu fui dormir, pastores. E Deus tem um negócio de 3 horas da manhã, não sei se é só comigo, se é com você também. Não podia ser 10 horas da noite não, irmão? É 3 horas da manhã, irmão, igual, não é, irmão? Não é irmãs da oração. Deus tem um negócio com 3 horas da manhã. Uma vez eu até perguntei para ele, se eu não podia ser 10 horas da noite não? Eu tenho muita intimidade com meu pai, irmãos, com Deus, eu amo meu Deus, eu converso essas coisas com ele, você pode conversar também, fica tranquilo, ele é bênção. Aí Deus foi e falou assim comigo, pastor Vanderlei, anota aí no papel, meu filho, 55 mil. Aí na minha mente, eu construindo igreja, tendo que arrumar dinheiro, um projeto de 85 milhões, a gente tinha esse dinheiro, eu falei assim, 55 mil? O que é, Deus? Eu vou dar uma oferta de 50 reais, o Senhor vai me abençoar com 5 mil? Aí Deus começou a rir, não, é o plano que você vai fazer para mim, para a Assembleia de Deus, Fonte de Vida, para os próximos 50 anos. Eu não tenho mais 50 anos de vida, irmão. Mas o que é os 5 mil? 50 eu já entendi, os próximos 50. Os próximos 50 anos, a Fonte de Vida está em 5 mil municípios do Brasil. O Brasil tem 5 mil e poucos municípios, ele está no Brasil todo. Aí começou, eu estou na frente. Aí eu falei, Senhor, faz um favor, engaveta esse aí um pouquinho, eu quero ver se eu vou sobreviver esse primeiro aqui, para pagar, para construir, para treinar, para formar. Perceba, quando Deus se agrada do seu coração, e Deus tem se agradado do seu coração, por isso que você está aqui. Chega um momento, irmão, que você tem que estar na frente da igreja. Eu corri muito atrás, até os 1.000 membros eu estava lá atrás, estudando, eu sou improvável, lendo a Bíblia, fazendo seminário, correndo atrás, pastor. Pensa bem, eu nunca tinha entrado na igreja até meus 26 anos. Quanto que eu tive que correr atrás, pastor? Enquanto o pastor estava dormindo, eu estava lendo a Bíblia. Enquanto o nego estava cansado, eu estava comendo Bíblia, estudando, correndo atrás, eu tinha que correr atrás. Mas chegou um momento que eu tive que passar na frente da igreja. Eu tinha que estar mais preparado do que a igreja, no sentido de estar vendo o que ninguém está vendo, de conduzir a igreja. E Deus vai te respaldando, porque eu já vi que o senhor é maluco também igual eu já vi que o terreno é aqui, o senhor já rodou aqui, tem escola para vir, e é doido, por isso que você me achou simpático. Você sabe que os malucos, tudo gostam um do outro, né? Você sabe, né? Os 10 leprosos andavam junto, os 10 malucos também andam juntos. Você tem cara de, com todo respeito, pastor, você tem a cara de meio maluquinho. É isso aí, é isso, porque Deus gosta de usar o quê? Os malucos, porque a sabedoria de Deus é loucura, então você tem que estar, irmão, já pensando lá na frente, você tem que estar pensando lá na frente. Se vir para uma academia, irmã, para ensinar teologia,
Eu não sou, eu tenho mestrado em teologia, eu sou profundo na Bíblia, mas o nosso problema hoje não é uma doxologia, não é uma teologia. O nosso problema hoje é equipe, é liderança, é a unção de Deus para multiplicar, para ver, para governar. Esse é o nosso problema. Aonde você está hoje? Como que você reage nos movimentos espirais? Pensa em desistir? Você acha que foi fácil? Eu sei que você sabe que não, porque todo mundo aqui é experiente. Os desafios do ministério, irmão, as dúvidas, as afrontas. Mas se você tem uma visão clara de Deus e sabe reagir bem nos movimentos espirais do ministério. Por que tem muita igreja diminuindo? Porque quando chegou no platô, não teve a reação certa. E aí conduz a igreja, pode passar, irmãos, para uma queda. E aí o seguinte, pode passar. E aí eu quero em 1 minuto falar algumas coisas do que a gente vive para inspirar vocês. Número 1, toda igreja que não evangeliza não é evangélica. Nós temos que evangelizar e fazer missões. 60% do que sai do caixa da Assembleia de Deus Fonte de Vida é investido em missões. Construindo um templo. Não trouxe nenhum missionário do campo. Não reduzi ganho de nenhum missionário. Não paralisei nenhum projeto missionário. E olha que eu sofri essa tentação, porque quando você vai pegando os números, aí Deus falou comigo, vai parar? Eu falei, não, você que é o dono. Aí Deus faltou algum dia? Eu falei, não, então vamos embora. Então hoje eu contei para o pastor aqui, nós começamos esse ano em 26 países. Tudo vindo aqui, saindo daqui do Espírito Santo, Vitória. 26 países. Nós temos nós vamos celebrar 20 anos no ano que vem. Eu falei, poxa, nessa curva de crescimento, vamos botar no planejamento então, terminar o ano de 2025 em 30 países, porque a gente vai construir a igreja para pegar leve e tal. Tem alguns países que a gente já está namorando, orando, tal. Aí Deus, pega o papel. Quando Deus manda eu pegar, Deus nunca mandou eu pegar o iPad, irmão. Deus sempre manda eu pegar o papel. Tem essas coisas também. Aí eu peguei o papel, Deus, anota Portugal, Espanha, França, Inglaterra, anota mais, Holanda, Bélgica. Deus foi mandando anotar países que nós construímos igreja. Você vai pegar o avião, você não vai para 30 países não, você vai emancipar todas essas igrejas. Não foi Deus que falou isso comigo, as melhores, as maiores, as que dão mais contribuição no caixa central, a maioria de tempo próprio, que a gente bancou dinheiro daqui, construiu, vendendo cachorro quente, cantina. Eu falei, E nós emancipamos mais de 30 templos, das nossas maiores e melhores igrejas fora do Brasil. Sabe com qual Deus mandou a gente ficar? O Venezuela, que eu quase fui preso lá pelos hombres de Maduro, com Cuba, que o irmão da esposa do nosso pastor está preso 6 anos, condenado a 6 anos de prisão, porque comeu um pedaço de carne de boi, porque é crime, cadeia em quem come boi na Cuba, só pode comer ovo e frango. Imagina a riqueza da igreja, imagina o dízimo daquela igreja. Mandou a gente ficar no Paquistão, República Islâmica do Paquistão. Nossos obreiros lá no calendário de Páscoa e Natal fica com a AK-47 na porta da igreja. Eu estava meio revoltado na época aqui com a política no Brasil. Eu falei, vou trazer uns obreiros nossos lá do Paquistão para resolver o problema do Brasil. Porque explode as igrejas. Natal, em Páscoa, o cara entra dentro da igreja com o cinturão e explode. Nós temos várias irmãs que foram atacado ácido no rosto delas porque elas se converteram ao cristianismo. Nós temos um orfanato com 27 meninas órfãos de mártires. De agora. Os pais morreram porque eram cristãos e não negaram a fé. Então, missões é algo que agrada o coração de Deus. Se uma igreja for missionária, Deus dá o crescimento para ela. Pode passar, irmão. A igreja precisa evangelizar, e aí eu dediquei muito tempo, e eu não tenho tempo aqui, porque senão você não me chama para voltar, eu gostei muito daqui, eu gostei do pastor. Nós somos a única denominação que temos uma literatura que protegeu a igreja brasileira em 1980 contra o movimento que veio da Colômbia chamado G12 Células.
Então, quando você fala célula dentro da Igreja Assembleia de Deus, o pessoal pensa que é um demônio que manifesta na tarde da bênção. Porque veio o movimento G12, a regressão, e a gente defendeu a igreja brasileira na época. Mas, irmãos, eu tomei muita cusparada na cara, e eu só gostava daquele folheto que a Belém vendia assim: se você morrer agora, você vai para o céu ou para o inferno. Eu era bem carinhoso no meu evangelismo. Você lembra desse folheto, irmão? Eu só comprava esse, irmão. Na Fonte de Vida só tinha esse. Quando a gente ia evangelizar com folheto, que a gente passava 2 dias caribando o que no folheto? O horário dos cultos. E aí ia para a rua evangelizar. Quem já fez isso aqui? Acho que todo mundo, né? E aí eu já tomei cusparada na cara, já aconteceu muita coisa comigo. E meu folheto era esse bem carinhoso: se você morrer agora, você vai para o céu ou para o inferno. Quantas pessoas vinham para a igreja como fruto desse evangelismo? Muitas ou poucas? Poucas. De cada 1000 folhetos que a gente gastava, a gente gastou muito dinheiro à toa, irmão. Vinha 1, 2, quando vinha, não é? Hoje, se você pegar um folheto desse, bater num condomínio, fala um condomínio aqui perto aí, está saindo condomínio para tudo quanto é lado aqui na Serra, condomínio de prédio. Lindão, na portaria do condomínio, tá? O seu pastor. Pastor, a gente conta piada e perde a amizade, mas o senhor me perdoa, tá? Pastor Vanderleizão, cheio de Deus, tem dom, na portaria do condomínio. Eu sou o pastor Vanderlei, pastor da Igreja do Vidro. Igreja grande. Eu quero entrar aqui no condomínio para evangelizar. O que o porteiro vai fazer com ele? Vai chamar a polícia. Você está doido, irmão? Vai entrar aqui dentro? Aqui na Serra, é assim, é lógico, segurança, todo mundo tem medo. Você chegar, ninguém vai sair abrindo a porta mais, mudou. Agora as células é uma resposta para isso. Nós estamos com mais de 2.000 pessoas em células. 40% dos batismos da nossa igreja vieram de pessoas que se converteram na célula. Eu tenho todo o manual de implantação, com a nossa cara de Assembleia de Deus, funciona em qualquer lugar, como você vai evangelizar, lições evangelísticas, fala do amor de Deus, porque foi feita uma pesquisa, irmã, onde a gente detectou que evangelizou errado. Como que era o nosso evangelismo? A gente vinha com o folheto carinhoso, vai para o céu, para o inferno, e dizia assim: vem hoje na minha. Aí a pessoa falava assim: mas eu tenho igreja sendo católico. Ele fala: eu tenho igreja, que vou em igreja. Se era crente de outra igreja, eu tenho igreja. Ele não vinha, porque a gente queria ganhar a primeira pessoa para nossa erro estratégico. A gente usa tanto, somos corpo, a palavra koinonia, né? Relacionamento. A gente tenta ganhar a primeira pessoa para a nossa igreja, toma portada na cara. Sabe qual que é o evangelismo certo? Primeiro você ganha a pessoa para você, dando um bom testemunho no seu trabalho. O maior evangelista desse século, Dr. Billy Graham, disse que o grande avivamento nesse século viria no ambiente de trabalho. Você ganha a pessoa para você, dando um bom testemunho, a pessoa vendo que você é crente, que você é gente boa, que você é o primeiro que chega. Não pode ser testemunho, não. Aquele crente só mete atestado, falta o trabalho, está envolvido na fofoca, em vez de trabalhar, fica querendo fazer culto na hora errada. Mas se você for um crente que dá um bom testemunho, e você chamar a pessoa, primeiro você ganha uma pessoa para você, depois você fala: vamos lá em casa. E tem um estudo lá, a gente faz uma oração. A pessoa vê Jesus na sua vida, fala: na sua casa eu vou. A taxa de retenção é maior, ela vai. Então você ganha primeiro a pessoa para você, depois para a sua casa. Na sua casa você ganha ela para Jesus, e por último você ganha ela para onde? Para a igreja, porque ela vai falar normalmente: eu quero ir na igreja que você vai, essa igreja é tão boa, você abriu sua casa, me deu lanche, falou do amor de Jesus para mim. E nós estamos vivendo um avivamento nisso. Se vocês tiverem interesse depois de conhecer, joga fora o que não presta, de graça recebei, de graça dai, não estou vendendo nada. Pode passar, irmão. Qual é a trilha de discipulado? Qual é a trilha de discipulado que a igreja tem? Se você não tiver uma trilha de discipulado, você ter 700 membros,
Você não sabe o nível espiritual que cada um está, se o cara conhece Bíblia, se não conhece. Precisa ter uma trilha de discipulado. Essas são só algumas coisas que nós temos, pastor, desde a pessoa como visitante até a ordenação pastoral dela, a gente tem toda uma trilha de discipulado. E não é só um ambiente teórico, porque discipulado, a gente confunde, eu tenho discipulado, eu tenho escola bíblica, mas o discipulado de Jesus não foi só um ambiente teórico, foi o prático também. Tem que botar a pessoa para servir. Aí o Connect é para quem está visitando a igreja, descubra nosso discipulado para batismo. A gente tem que mudar os nomes, botar discipulado para batismo. O novo convertido sabe o que é isso? Sabe o que ele fala? Quando a gente comunicava isso para eles, eu já sou batizado. Porque a matriz da nossa igreja, do Brasil, é católica, as pessoas são batizadas quando pequeno. Aí se você fala assim, vem passada do discipulado para batismo, o cara é um novo convertido, ele primeiro tilt que dá na cabeça dele é o quê? Pô, mas eu já sou batizado, tem que batizar de novo? Aí você tem que ser inteligente, vem para o descubra, que ele vai descobrir que precisa batizar mesmo, porque ele nunca foi batizado. Aí tem um avance, que é o manual básico da Bíblia. Se os senhores pregadores falar para a igreja hoje, abra sua Bíblia e sinfonias, quase que tem que entrar o ministério de louvor, cantar um hino, até todo mundo conseguir abrir a Bíblia e sinfonias. Sim ou não, igreja? Não é não? Você fala, abre aí em sinfonias, aí o cara, a primeira coisa que um olha para o outro, está na Bíblia mesmo isso aí? É Novo ou Antigo Testamento? O avance. O nosso povo precisa ter Bíblia, é um curso básico da Bíblia. Quando você fala sofonias, ele sabe. Antigo Testamento, profeta menor, profetizou tal. Até a criança sabe, até as crianças fazem avanço na fonte de vida. Fundamentos da fé, que é o que a gente chama de teologia sistemática. Você vai começar a crescer, Davi calvinista. Tem algum calvinista aí? Você começa a crescer, vem crente de adventista. Como é que você vai alinhar a igreja? Ensinando a nossa visão, nossa doutrina para a igreja, teologia sistemática. As crianças esse ano estão terminando agora. Todos os manuais com a linguagem de todas as faixas etárias, na nossa doutrina pentecostal. As nossas crianças são arminianas, são pré-tribulacionistas, não fica encantada com Augusto Nicodemos, não fica revoltadinho dentro da igreja. Eu não tenho na igreja... Calma, pastor Deolano, você quer voltar aqui. Então, todo mundo ensinado. E a escola de líderes para abrir célula. Pode passar. O senhor falou que eu só quero mostrar algumas, só para servir para alguém, ministério infantil. Irmãos, nós só vamos virar essa situação investindo nas crianças e nos jovens. Todo mundo fala isso, mas na hora de botar... Os piores materiais vão para a criança, o pior lanche vai para a criança. Não estou dizendo aqui, tá, irmão? Estou dizendo onde eu ando. Tá? E tal. Irmãos, criança não é o futuro da igreja. Criança é o presente da igreja. Se você fizer uma pesquisa, eu vou te falar um pouco da fonte de vida. Eu trabalho muito com estatística. Muitas famílias da nossa igreja vieram membrar na nossa igreja porque os filhos quiseram membrar lá. Irmão, a gente cria um problema para quem visita a fonte de vida. A gente cria um problema, uma tribulação na alma de quem visita a nossa igreja. Se a criança for para o Fonte Kids, irmão, pronto, acabou tudo. Se o pai e a mãe não queriam ir para a igreja, foram lá só porque foram convidados, e deixou o menino ir para o Fonte Kids, é o que eu escuto direto. Pastor, eu estou vindo membrar aqui, tudo começou com a fulaninha. Eu nem queria vir aqui, acho que você grita muito, o pastor Hélio demora demais... Mas ela, minha igreja, muitas coisas, a gente tem muito material, quiser compartilhar, várias, cultos, material missionário, as nossas crianças são missionárias, sala sensorial, para surdo, TDAH e tal, elas encostam em coisas e acalma, vai vir muito para a igreja, agrada o coração de Deus, a gente cuidar das viúvas, dos órfãos, das crianças com necessidades especiais. Nós temos várias crianças com microcefalia, nós temos uma igreja em Libras, só para surdo, não é alguém traduzindo no culto, é a igreja para eles, o culto é todo lá, a gente quer ficar meio sem entender nada lá, se você não sabe a língua brasileira de sinais. Então, o ministério infantil muito importante, pode passar. Tudo que eu estou mostrando aqui, nós temos vários materiais, se vocês quiserem, para inspirar,
aplicáveis para qualquer igreja, qualquer lugar. Se presta, presta, se não presta, joga fora. Não precisa falar que foi da fonte, não tem que comprar. É uma maneira de a gente se ajudar, ok? Ministério de jovens. Nossa denominação, irmão, em termos de denominação, que mais perde jovens, sabia? Você ganha o jovem na infância, você investe nele na escolinha das crianças, tal. Quando ele completa 17, 18 anos, ele sai da fonte de vida, da Assembleia de Deus, vai para um monte de igreja, porque a gente... Algum jovem aqui já ouviu falar na Fogo na Ilha? Aí, ó, quanta gente. É a maior vigília de jovens do estado. Em 15 minutos acaba as nossas inscrições, 5.000 inscrições, em 15 minutos acaba. Dos jovens. O jovem, irmão, o jovem tem que ser amado na igreja. O jovem é maravilhoso, tem que ter um ministério, um olhar específico para o jovem. Dá espaço para o jovem, deixa o jovem cantar uns hinos lá que a gente não vai gostar. O meu devocional é o hino da harpa, irmão, eu gosto da harpa. Mas eles gostam, tal, não sei o que. Deixa, irmão, você é crente, é de Deus. Deixa, senão ele vai para onde? Vai fazer o que? Nós temos que ter palavra. Eles querem evangelizar, eles querem pregar, eles querem cantar, eles querem trabalhar na mídia, olha lá. Jovens é algo muito poderoso. A gente fez um trabalho de separação de 13 a 17, que tem uma necessidade, uma formação, e de 18 a 25. A gente separou dentro do grupo para poder atender eles melhores. 18 a 25 já é casamento, é profissão, tal, que necessidade ele tem. 13 a 17, não tem namoro, não tem isso, é estudar, é tal, é se divertir, é ler a Bíblia, tem todo o materialzinho, e eles estão indo muito bem. Eles estão indo muito bem na nossa igreja. Pode passar. Ministério de homens. 60% dos membros, no mínimo, da igreja que o senhor pastoreia, pastor, é composto de mulheres. Quase 85% dos professores de escola bíblica dominical das igrejas que os senhores pastoreiam são homens ou mulheres? Mulheres. Vivemos em uma cultura matriarcal, onde os homens não fazem nem mais o culto do lar. Quem faz é quem? Quando faz a mulher. O que está acontecendo, irmão? Onde estão esses homens? Foi uma pergunta que eu fiz para Deus. Eu vendo o crescimento da fonte de vida, a gente chegou a ter 63% de membros mulheres, pastor. Informação precisa provocar uma inquietação em nós. Eu falei, cadê esses homens? Enquanto a mulher vem para a igreja, o homem está no boteco, vendo o jogo do Flamengo, não sei de o que, começamos a orar. Deus nos deu uma visão, nasceu o Legacy, homens com um legado, trabalhando a mentalidade do homem, de ser o sacerdote do lar, o cabeça do lar. Meu irmão, eu abro a boca aqui, eu falo assim, eu estou precisando de 50 homens aqui para reformar. Irmão, é rápido, dá problema, vem 100, vem 200. Homens com um legado, ministério de homens forte, dá uma média de 700 homens, nosso escudo de homens. O Summit que teve agora deu 2.000 homens, 2 dias, coisa linda. As arrecadações da igreja aumentaram. Os homens são, quando o homem se posiciona dentro do lar, a família toda também se posiciona. Nós não podemos ignorar isso, temos que trabalhar, tem que ter ministério de homens, e não é para fazer churrasco nem jogar bola. Antigamente o pessoal vai fazer ministério de homens, vamos juntar os homens da igreja, vamos fazer um churrasco e jogar bola. Não, é a oração. Nós estamos há 2 anos e meio ininterruptos, todos os dias, 6 horas da manhã, em oração com os homens. Quase 3 anos, todo dia, de segunda a segunda, só homens orando. Pode passar, a gente tem todo o manual, uma plataforma, tem um monte de igreja usando o Legacy. Ministério de integração, já ouviu falar nisso? O que você faz quando alguém visita a sua igreja, pastor? Na academia de líderes, irmão? O que o senhor faz quando alguém visita a sua igreja pela primeira vez? Eu sei que você está pensando, olhando para mim, né? Visitante, seja bem-vindo. Não é? Isso é muito bom, mas não pode ficar só nisso. Nós temos uma média de 638 pessoas que visitam a sede por mês na nossa igreja. Eu sei que elas são, qual o nome delas, qual a data do aniversário delas, aonde elas moram. Elas carregam a Bíblia da nossa igreja.
a gente manda mensagem para elas. Elas visitam novamente, elas aceitam Jesus, ou vêm membrar na igreja. Ministério de integração. A gente faz um café da manhã com elas, é o Connect. E essa igreja aqui, ela é o peso aqui da região. É uma das coisas mais bonitas que tem aqui, é a igreja do Senhor, pastor. Vamos ser honestos. Se eu morasse aqui, pelo pouco que eu conheci aqui, eu ia membrar onde? A primeira coisa que chama atenção é o que, irmãos? Estrutura. Agora, se vier e o senhor não fizer nada, ela vai embora. Nós temos um discipulado para novos convertidos. Eu fui treinado na Carolina do Norte pela equipe do Dr. Billy Graham. É um chamado para a alegria. 8 encontros, um por semana, 8 semanas, com um novo convertido, consolidando ele. E eu termino aqui, senão não termino, que sou apaixonado com liderança, com igreja. Existe uma estatística, pastores, que 78% dos cristãos que se convertem na igreja, se não tiverem um discipulado eficiente, em um ano ele sai da igreja. De cada 10, 7 vazam. Agora, 87% que se converte e tem o discipulado logo quando se converteu, imediato, não é escola bíblica dominical, irmão, é discipulado. 87% deles em um ano já estão frutificando em um ministério. Já sabem o seu chamado, não sai da igreja de jeito nenhum. Nós temos esses materiais, a gente dá, a gente ensina, para quem quiser, de qualquer igreja, de qualquer denominação. Eu quero orar por você, se o Senhor me permitir. Vamos ficar de pé, por gentileza? Para uma unção de amor, de graça por almas, de crescimento, sabedoria de Deus. Eu só queria o último slide, dá para você colocar? Desculpa, amigo. E aí, eu trago uma reflexão no último slide. Eu acho que eu coloquei ele lá. Para a gente orar certinho. O último slide, por gentileza. Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer, irmãos. Eu sou apaixonado pela nossa denominação. Eu tenho o maior orgulho de dizer que eu sou assembleano. Eu amo a Assembleia de Deus. Irmão, o que eu puder fazer para contribuir com a nossa denominação, farei até o último dia da minha vida. Mas percebo, irmãos, e provoco essa reflexão com toda a sensibilidade, que muitas vezes nós estamos perdendo tempo tentando manter aquilo que precisa ser atualizado e esquecendo do que a gente tem que defender o que é inegociável. A gente não pode estar perdendo tempo, visão de Deus, tempo. O que é inegociável? Para mim, nós temos a melhor doutrina. Irmão, você já estudou a doutrina de todas as igrejas evangélicas? Dos nossos irmãos? Batistas, presbiteriano, Maranata? Você já estudou? Humildemente, irmão, humildemente falando, pastor, nós temos que ter muita tranquilidade de se posicionar assim. Nós temos a melhor doutrina. Eu não estou falando de costume, estou falando de doutrina. Nós temos a melhor doutrina. Isso é inegociável. O dom de línguas é o dom de evidência para quem é batizado com o Espírito Santo. Cremos no batismo do Espírito Santo. Seremos arrebatados antes da grande tribulação. É a melhor doutrina, é a mais literal. É mais literal. Os outros usam mais alegorias, forçam, esticam mais os textos normativos, fundamentam doutrinas nos textos introdutórios, que são os cumprimentos das cartas pastorais. Efésios 1, vós que sois eleitos da presciência de Deus. Paulo está cumprimentando a igreja.
dizendo que todo crente está eleito nele. Nele quem? Jesus. Salvação é só nele. Ele não está fazendo sobre uma eleição individual para a salvação. Nós temos a melhor doutrina, podemos pregar ela com segurança, mas estamos nos perdendo, não enxergando o mundo que a gente tem que ganhar. Nós não temos que evangelizar só quem está dentro. Tem gente que está dentro que precisa ser evangelizada, mas nós temos que evangelizar quem está lá fora. E se a gente vier querendo trazer, e debater, e tal, com muita coisa que para Deus nem é relevante, irmão, que precisa ser atualizado. Liturgia de culto, a gente precisa pensar. Nós temos um projeto lá na igreja, é o crer ser, é a junção de duas palavras, crer e ser, aonde todo ano a gente fala, está tudo errado aqui na igreja, a gente se tranca, todos os líderes, gente, como que a nossa liturgia pode ser melhor, como que o nosso louvor pode ser melhor, como que a nossa recepção pode ser melhor, está tudo ruim, está tudo legal, e a gente fala que está ruim. Como que a gente pode melhorar o ministério infantil? Mas pastor, está legal. Não, está ruim. Como que a gente pode crescer? E com isso a gente foi recebendo de Deus muita coisa que para antes era inegociável, não mude isso, nossa, tal, e Deus, vocês estão dando muita importância a coisa que eu não dou, quero você cuidando desse aqui, que está se perdendo aí dentro. O que é inegociável? E o que precisa ter atualizado? Nós mesmos. Irmão, nós mesmos. Isso é para você, não é para a futura geração, não. Não importa a sua idade, pastor. Não importa quantos anos o senhor está pastoreando. Deus tem um óleo novo, Deus tem vinho novo para o odre novo. Deus quer nos capacitar. Se a gente parar, quem para fossiliza, irmão, vira um fóssil. A gente precisa buscar de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, nessa noite tão preciosa, tua igreja é tão maravilhosa, é o corpo de Cristo, ligado, ajustado, unido para o crescimento. Tu és tremendo, meu Deus. Como estou feliz de estar aqui, como eu aprendo com meus irmãos, como, Senhor, obrigado, o Senhor já falou tantas coisas ao meu coração, quanto adorávamos ao Senhor aqui nesse santo lugar. Senhor, traga um avivamento, Senhor, as almas estão sedentas, ó Pai, o povo nunca teve tanto interesse pelas coisas espirituais na história da humanidade como esta geração. Senhor, nós temos a resposta correta, verdadeira, que muda a eternidade das pessoas. Senhor, nos capacita, estamos aqui numa academia de líderes, nós queremos ser líderes melhores, nos ensina, queremos ganhar mais almas, discipular com mais eficiência, queremos amar mais intensamente, queremos nos alegrar em ver o crescimento, porque João 15 diz que nisto o Pai é glorificado, em que o fruto permaneça. Senhor, nós queremos ser frutíferos, porque a vara que está no Senhor, essa dá fruto, mas o Senhor limpa ela, então nos limpa, tem coisas novas, novas colheitas, novas regiões, novos povos, derrama esta unção sobre nós, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós não queremos ficar de fora do avivamento, nós queremos participar, nós queremos estar no meio do fogo do Teu Espírito, não nos deixe de fora, Senhor, deste avivamento. Abençoa esta igreja, cada pastor que está aqui, cada igreja representada. Deus, derrama graça, derrama unção, provoca pensamentos, reflexões, que as nossas igrejas possam ser atualizadas naquilo que pode. Nós amamos a nossa doutrina, a nossa denominação, os nossos, ó Pai, que começaram, Senhor, em nome de Jesus, mas nos dá esta geração. O Senhor não vai trazer John Wesley para essa geração é responsabilidade nossa, por isso, ó Deus, usa a nossa vida, em nome do Senhor Jesus, amém, e amém. Meus irmãos, me perdoe, eu passei 30 minutos, pastor, me perdoe de coração.
Amém? E repito, aos pastores, obedecendo, lógico, todas as organizações eclesiásticas, pode ser através do pastor Vanderlei, que quiser conhecer algum material, alguma coisa, a sua filha tem o meu contato, eu passo os manuais tudo aberto, você pode mudar, tirar a logomarca, estuda, quiser tomar um café, pastor, gostei daquilo que você falou, me fala um pouco mais, porque aqui não dá, né, era para como implanta, como que faz, quais são as dificuldades, mas se tiver, se Deus tocar no coração, eu quero colocar a Assembleia de Deus, fonte de vida, à disposição de todos os ministérios que estão aqui, amém? Em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Eu passo